É isso, Douglas. E o importante é a gente fazer uma retrospectiva aqui de entender como é que foi que surgiu essa história de kick no Bahia. Primeiro, né, atleta que já jogou na Espanha, tem experiência também nos Estados Unidos, é, aparentemente torcedor do Nacional, pelo que se repercutiu aí no início do ano, né, mas a gente ainda vai chegar lá para falar sobre isso, né, e acabou chegando até o Grêmio. Lá, chegou junto com o Wagner Leonardo, se eu não me engano, 25 milhões, né, foi o que o Grêmio desembolsou para ter o atleta e criou uma expectativa absurda, enorme, sobre dois jogadores que não renderam nada lá, né? Infelizmente. É, ou felizmente, né? Não sei, porque entre a disputa entre Bahia e Grêmio, eu quero que o Grêmio se lembre, né? Mas, enfim, os jogadores não conseguiram corresponder e eu até gosto muito, Douglas, falei isso em um dos vídeos, que eu gosto pra caramba de ouvir a rádio de lá, né? Não por conta das maluquices, às vezes, que eles extrapolam, né? Da xenofobia e outras coisas mais, mas os bons profissionais, e inclusive lá é o grande berço, um dos grandes berços do jornalismo do nosso país. Eu gosto muito de ouvir, de assistir, sobretudo naquela época, né? Eu queria saber o que eles estavam falando do Grêmio, queria saber o que eles estavam falando do Internacional. Óbvio que aqui a gente estava de camarote, assistindo, né, a desgraça alheia. Mas eu gostava de ver os comentários, de ouvir, porque também eles acabavam falando sobre outros clubes e sobretudo o Bahia, né? Porque ele era o grande exemplo lá do Sul, né? Por incrível que pareça, eu nem imaginava que isso fosse acontecer e nem acho que isso seja uma chancela, tá? Mas só por questão de curiosidade, há muito tempo a gente não via isso, né? O Bahia ser um time bem dizido para as pessoas, né? E, no entanto, eles usavam o Bahia como grande exemplo positivo para o insucesso dos times que estavam lá. E eu ouvi muito, mas muitas críticas a Kik, né? A Wagner Leonardo também. Mas sobretudo aqui, que, pô, cadê, não sei o que, ali naquela reta final, naquela maluquice do Internacional também de tentar se resgatar ali do rebaixamento, o Grêmio também passando pelos maus bocados, mas ainda assim tropeçando e andando, tropeçando e andando, e sempre esperando a oportunidade de que um cara desse pudesse explodir e fazer valer a pena as cifras investidas, mas não, eles escracharam assim, esculhambavam a torta e a direita. E aí essa foi o meu primeiro contato com o Kik. Imagine, que cartão de visitas horrível, né, você tem de você entrar num programa de comentaristas e os caras estão lá simplesmente esculhambando o futuro jogador do seu clube. Até então, nós não sabíamos, né, que existia essa negociação. Mas, enfim, junto com isso, lá, né, pelos lados do Rio Grande do Sul, se falava muito em problemas que ele teve, né, com pagamento de apartamento, né, indisciplinas, né, fato de não querer ficar no banco e outras coisas mais. E assim, é um cara que a gente já percebe, né, que é genioso, óbvio. Isso é o lado de quem cobre o dia a dia do clube. A gente não está lá. A gente acredita nos fatos, né? E embora eles sejam muito apaixonados e bairristas, mas tem profissionais lá que de fato tentam separar as coisas e esses que eu acompanho trouxeram esse lado, né, negativo do jogador. De todo modo, né, Bahia se meteu nessa grande incógnita, né, para trazer o jogador. E aí surge a oportunidade da gente recuperar o Kike Oliveira. Como assim, Vitor, recuperar o Kike Oliveira? Ainda nem começou. Pois é, mas eu sou um cara positivista, né? Eu quero saber de Douglas o que ele acha, mas quando você chega num clube em que é estruturado administrativamente, financeiramente, sabe quais são suas metas, seus objetivos, tem gente capacitada, tem um CT maravilhoso, tem a projeção aí de marca e de carreira para qualquer jogador que venha aqui vestir a camisa do Bahia. E, sobretudo no caso dos estrangeiros, o cara chega aqui e encontra Acevedo, o cara passou, Lúcio que passou por aqui, fatalmente ele deve ter conversado com o Lúcio. Ele encontra aqui o Michel Araújo, que embora nem todo mundo goste, mas foi um cara que teve estrela no final da temporada. Né? Ele encontra aqui um Mingo também que fala o mesmo idioma, deve ter falado com o Santiares também. Esses caras se comunicam, sobretudo os que jogam aqui na América do Sul. Então, me traz uma sensação, Douglas, de que ele vai chegar entendendo que, porra, aqui é diferente a parada, né? Aqui eu não posso soltar as minhas asas, fazer o que eu bem entendo, porque já tem uma família, já tem um esquema, já tem, né? Embora a gente tropece, mas a gente sabe onde a gente quer chegar. Os fins, né, são outras coisas, né? E aí a gente vai ver como é que o Bahia vai se comportar durante a temporada. Mas ele chega aqui com um respaldo de jogadores que podem ajudar ele a entender o que é o Bahia, já de antemão adaptando ele, inclusive com a questão do idioma, né? Embora, de novo, ele já tenha atuado, né, pelo Grêmio e já deve ter se familiarizado. Inclusive, nesse meio tempo, eu esqueci até de citar o imbróglio, né, que envolveu ele, né, outras pessoas da imprensa, trouxeram que ele não queria vir, que tem essa questão de que ele, né, teria optado por querer ir para o Nacional.
Agora tudo é passado. Eu não vou nem parar para questionar isso. Uma vez vestido a camisa do Bahia, meu irmão, não tem como. Ou a gente vai amar você e vai te dar toda a capacidade para que você se desenvolva, ou, meu amigo, aqui você está com os dias contados, porque a torcida do Bahia tem cada vez mais ficado criteriosa, né, Douglas? Criteriosa e até demais, viu? Bastante É. criteriosa, principalmente nessa, A gente se inclui, nessa a gente se virada. inclui nisso, né? Para não É, ficar parecendo que é. a gente está colocando a culpa nos outros. A gente está se incluindo com essa culpa também. Não, eu concordo. Concordo que a gente também faz parte disso, né? Não só quanto torcedor de É. arquibancada, como também formador de opinião, né? E às vezes o torcedor também se embasa na gente para poder proferir as suas próprias opiniões, né? Formar também a sua própria ideia, né? Do Esquadrão de Aço. Com relação ao Kike Oliveira, Vitão, e ao extracampo dele, né? Que querendo ou não, mexeu com vários torcedores, né? Inclusive, a gente teve até um tweet, né, de Ivan Tupinambá que viralizou nas redes sociais, né? Que muitos torcedores compartilharam nos grupos de WhatsApp. Acho que a própria negociação do Kike, né, por si só, já dá o benefício da dúvida, né, que pelo menos foi o contrato de empréstimo, né? Não é o contrato em definitivo, né? É o contrato sem qualquer tipo de obrigatoriedade de compra, né? Se o Bahia quiser achar, Inclusive, entender que não o cara pode, não tem, não há obrigatoriedade de compra, não é tem cláusula isso, para compra, né? é isso. Se o clube entender que realmente ele rendeu, que ele se comportou bem, né, durante toda a temporada, o clube vai lá, faz seu investimento e depois termina como a própria imprensa gaúcha falou, né? Não se surpreenda se o Bahia pegar Kiki por 3 milhões de dólares e do nada vender por 6, entendeu? Do Bahia conseguir valorizar o jogador, como vem fazendo com vários outros jogadores. Se o clube entender que ele realmente não valeu a pena, né? Que foi esse bagre todo que, né, que ele possa ser ao longo da temporada, vou até bater nessa madeira, que eu espero que ele possa ir bem com a camisa do Bahia, mas se ele não for bem, pelo menos foi um empréstimo, né? Não gastou rios de dinheiro, né? Fez um investimento ali baixo, sabendo do risco que poderia acontecer, até porque pode até parecer clichê, mas contratação é alto de risco. Se você não tentar, você nunca vai saber o que pode acontecer. Pelo menos o Bahia tentou, deu o benefício da dúvida ao jogador, e ele vai ter todo o suporte, né? Toda a estrutura. Você já mencionou já os colegas, né? Já estão seguindo já no Instagram. Você tem os colegas aí conterrâneos, né? Do Uruguai, enfim, sul-americanos. Você tem ali toda uma estrutura muito bem feita. E eu acho que a torcida também deve dar esse voto, né? Esse voto de apoio ao jogador, né? Não vai sem nem saber como é que ele pode performar. Apoia o cara, vibre com o cara. E ele vai. Espero que ele encontre aqui, né, um ambiente perfeito para poder restabelecer seu futebol, né? Até porque o que alguns criticam, outros também comentam que no começo era um jogador que poderia dar um caldo, né? Só que depois né, se perdeu ali no caminho, né? A própria diretoria do Grêmio também não é lá essas coisas, né? Uma bagunça interna ali como era antes, né? Vamos ver agora como é que fica o Grêmio com essa reorganização política, mas acho que tudo também não estava ajudando, né? O próprio ambiente já não ajudava lá no Grêmio, né? Acho que o nosso querido Vitão deu uma travadinha de leve aí. Deu uma travada de leve, daqui a pouco o nosso querido Vitão tá voltando. Vitão. Opa, voltei. Voltou? Acho que voltei. Voltou? É Pronto, isso, pronto. quando o ambiente é. Voltei. Quando o ambiente é desfavorável, não tem para onde correr, né, velho? E tem um amigo que falou aqui, o Bruno Carmo, ele falou uma parada que para mim é muito importante, tá? Que se você for colocando aí na tela, Douglas, aí, que a Joguei. diferença é que lá no Grêmio ele chegou como astro, de fato, e aqui no Bahia ele chega como aposta para poder brigar. Eu acho que isso resume tudo, sabe? Agora basta ele entender isso, e ele tem que entender na prova e quem vai. E eu acho que a concorrência vai mostrar a ele de que, de fato, as coisas aqui são bem diferentes, né? Ele vai encontrar um Sanabria, ele vai encontrar um Ademir, ele vai encontrar um Pulga. O negócio já é meio complicado já para ele, né? E fora os jogadores da base também que podem atuar por ali, né? O Juan Pablo, de repente, pode ter uma oportunidade, né? Enfim. Boa Isso, sorte a ele, né? isso, Vitão, com a gente imaginando ele atuando pela ponta, né? Porque vai que o Rogério Ceni também encontra ele como um 9, um falso 9, né? Sim, ainda tem isso, né? Ele ainda pode, se ele conseguir desempenhar bem e entender o que é que o Bahia ainda tem de lacuna, ele pode tirar proveito disso, né? Ó o Lúcio aí. Durante um tempo ele não conseguiu bater testa ali, né, na centroavância, não estava conseguindo fazer seus gols, tentou se adaptar, né, até fisicamente para poder jogar pelas beiradas, teve várias oportunidades, foi um cara que correu atrás. Então tomara que ele tenha essa mesma garra uruguaia, né, de poder
buscar o seu próprio espaço. Você assistiu a mais um corte aqui do SMB Lives, nosso canal secundário, com quase 70 mil inscritos. Tem live praticamente todo dia, mais ou menos ali, às 19 horas. Então não perca todo o noticiário do Bahia, debate, opinião, junto conosco aqui na SMB Lives. Ative o sininho das notificações e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo.